Seja muito bem-vindo de volta aqui à nossa mesa no Portal Confraria Brasil. Sou Renata Biapina, sócia fundadora do Portal Confraria Brasil, junto com a minha sócia Ruth Vieira. E a gente vai continuar o bate-papo extraordinário com a doutora Cláudia Araújo, uma sumidade. Se você não assistiu o podcast anterior, o nosso episódio anterior, corre lá, porque você vai ficar impressionado com tudo que essa pessoa incrível já fez na vida dela e tudo que ela pode te ajudar a fazer dentro da tua casa, com as tuas crianças, qualidade de vida, saúde mental, física e espiritual. Quer ouvir falar um pouquinho mais de Deus? Quer ouvir falar sobre a presença dele na nossa vida e a capacidade de transformação? Não sou só eu que estou dizendo, não. Eu sou médica, sou anestesista, mas é a minha colega aqui, médica, pediatra, homeopata, que está falando isso também. Não preciso nem falar em Ruth Vieira. Ruth Vieira, todo mundo já sabe que não tem palavra maior na vida dela do que a de Deus, né? E a gente fala isso aqui no Portal Confraria Brasil, sim, porque ele está sempre sentado na nossa mesa. Perfeito. Novamente, uma satisfação enorme estar aqui com vocês, uma honra, tá? E fazer parte da Confraria Brasil. Com muita alegria mesmo. Tenho certeza que é mais um presente de Deus. São as conexões de Deus nas nossas vidas. O que você veio fazer? Qual é o seu propósito na Terra? E aí, voltando ao propósito, eu fiquei lá 9 meses caminhando na praia, até que uma amiga muito querida me falou: não, Cláudia, você precisa voltar a trabalhar. E nada acontece por acaso, foram 9 meses. Nova gestação. E eu voltei a trabalhar, e eu voltei a trabalhar com homeopatia, não, eu estava ainda desintegrada, mas eu voltei a trabalhar com a emergência, e as pessoas falavam assim: mas emergência não é mais difícil? Que nada. Não dá tempo nem de pensar. 30 anos de emergência, entendeu? Porque eu sou atípica, né? Médico homeopata, e a homeopatia está dentro de mim, fica lá no consultório. Mas eu falava assim: não, porque eu tenho que acompanhar o meu paciente do começo, meio e fim. Então eu fazia emergência, trabalhava em emergência, em posto de saúde, para poder acompanhar o meu paciente até o fim. E quando precisava, eu internava na Santa Casa, no hospital particular, com homeopatia e com alopatia. E tratei muitas doenças gravíssimas com homeopatia, e com homeopatia e alopatia, porque todas as técnicas se somam. Fui para terapia holística porque eu conheci muitas técnicas terapêuticas, mas só existe uma técnica terapêutica capaz de curar todas as doenças. Sabe qual é, doutora? O perdão. Uau! Se eu não me perdoo e não perdoo ao outro, se eu não sou capaz de me perdoar, eu não sou capaz de entender que o outro, assim como eu, está aqui em aprendizado. Nem eu, nem vocês, sinto dizer, mas nenhum de nós sabe o que veio aprender aqui. Porque quando nós aprendemos, vamos bater asas nos céus, não pela porta errada. Não. Mas se nós estamos aqui é porque ainda não aprendemos aquilo que viemos aprender. E só tem uma técnica capaz de prevenir todas as doenças e todos os acidentes. Como assim acidente tem como prevenir? Não tem. Eu afirmo que tem. Tá? E sabe qual é essa técnica? De prevenção de todas as doenças e acidentes. Estou curiosa. Rufam os tambores. Vou te dizer, vou arriscar. Eu vou dizer qual foi a técnica que eu usei durante 25 anos de anestesia, onde eu tinha que prevenir as intercorrências, principalmente anestesiando na emergência. Em 25 anos de medicina, eu nunca iniciei uma anestesia sem que na hora em que eu estivesse ali me escovando, quietinha, eu me concentrasse e eu fizesse uma oração pedindo para Deus abençoar as minhas mãos. Perfeito, doutora Renata Biapina. E nessa oração você fazia conexão com Deus, e é a gratidão pela vida que é capaz de prevenir doenças e acidentes.
Não existe outra técnica maior. Lógico que o conhecimento. Porque se eu não tenho conhecimento, eu não sei o que eu estou fazendo. Tá? É preciso se mergulhar no conhecimento todos os dias. E por isso que eu nunca deixei de ler 1 ou mais livros por mês. E tenho certeza que não é diferente com vocês. Mas, lá naquela trajetória, 9 meses caminhando, voltei a trabalhar como em emergência. E aí depois fiquei aqui no Rio trabalhando. Em 2010, saúde estava um caos. Quem lembra daquelas imagens, a gente esquece, a humanidade esquece aquilo que já foi pior. Aquelas imagens da televisão mostrando os hospitais, as pessoas embolando, morrendo, e eu comecei a ficar angustiada. Afinal de contas, eu fiquei 20 anos no interior de São Paulo, e abençoada numa região. São Paulo é diferente do restante do Brasil. E aí, quando eu voltei a trabalhar aqui, e vendo que eu já não conseguia fazer aquilo que eu me propus, que é salvar vidas. Não tinha como. Eu comecei a ficar muito angustiada. E eu falei, meus filhos já estavam formados, um médico, outro médico veterinário, outro independente também. Eu falei, eu vou parar, vou me aposentar, não quero. Mas quem disse que eu consegui? E médico se aposenta, Cláudia? Desde quando? A gente não sabe parar. E aí eu entendi que a saúde A gente arruma coisa nova para fazer, mas a gente não Exato. para. Eu entendi que a saúde precisava sair das paredes dos hospitais e dos consultórios e chegar a toda a gente, desde a mais tenra idade. Como fazer isso? Aí fui procurar. Quem aqui no Brasil falava alguma coisa? Encontrei o quê? Nada. Aí fui procurar no mundo o que outros países falavam sobre saúde escolar. E pesquisei profundo. E em 2017, eu botei no ar a Crescer Saúde, uma empresa de educação em saúde e teleassistência médica. Incrível. Voltada para escolas da educação infantil em diante. 2017, eu botei no ar, foi agosto, setembro, a coisa estava estruturada, um modelo novo, que continua sendo novo, viu, gente? Aonde a escola parceira, tá? Além de fazer treinamento de primeiros socorros, na época não era obrigatório, e eu rejeitei contratos de escola que não queria treinamento em primeiros socorros. Então, peraí, Se não quer então a gente conhecimento, não tem. A gente está falando então de uma médica, uma história brilhante na medicina, que construiu conhecimento, que disponibilizou esse conhecimento a uma comunidade pequenininha, aonde ela foi levar tudo que se pode, onde ela foi levar tudo que se pode imaginar para dentro daquela estrutura, conhecimento, base, desenvolvimento, tudo que você tinha de ferramenta ali ao teu alcance. E depois você conseguiu reunir tudo isso que você tinha construído ao longo dessa caminhada numa empresa voltada para a saúde. Então você veio lá da base da medicina e se tornou uma empreendedora. Em que momento você se enxergou como empreendedora? Ufa! Eu vi que eu não sabia nada de empreendedorismo. Porque médico não sabe empreender normalmente, Exatamente. né? A gente tem consultório, a gente tem PJ e a gente não se enxerga como empresário. Tá? Tem colegas nossos que eu convido para estarem na Confraria Médica. Quem está chegando aqui agora, eu vou só explicar aqui um parênteses, o Portal Confraria Brasil ele se divide em 5 pilares. Nós temos a Confraria Mulher, a Confraria Médica, a Confraria Negócios, onde se concentra o nosso network, a Confraria Jovem e a Confraria Inclusão. E eu tenho colegas nossos que eu convido para a Confraria Médica e eles dizem assim, mas eu não sou empreendedora, eu vou fazer o que lá? Eu não sou empresário, mas eles têm CNPJ e eles têm um consultório estruturado. E o médico não enxerga isso. Em que momento você enxergou isso? Pois é. Eu, na realidade, entendi que a saúde precisava sair das paredes do hospital e fui. Só que quando eu fui, primeiros 3 meses, eu fechei 7 contratos. Quando eu fechei 7 contratos, eu falei assim, e agora? Sei não, tem que estudar, tem que aprender. Aí eu fui fazer Empretec do Sebrae. Uau, isso é incrível. Entrei no BNI, que é a maior organização de networking do mundo, tá? E que tem uma universidade
de Sim. conhecimento. Mas eu não entrei no BNI para fazer negócios. Eu entrei para Aprender. E eu conheci todo. Eu assisti tudo quanto é podcast, eu participei, eu aprendi. Depois disso, parei, não, eu fui fazer Mastermind, eu fui fazer Master 10X em São Paulo, eu investi na minha formação em 2 anos e pouco, mais de 300 mil reais para conhecer empreendedorismo. Você sabe que isso é uma coisa que, quando a gente apresenta a proposta da confraria, e quando a gente vai falar em valores, porque tem uma hora que você vai falar em valores, né, na adesão do membro, e aí quem não tem essa visão, ele não entende o investimento que tem ali por trás, porque não é simplesmente você abrir um CNPJ, reúne um pessoal aqui, vamos fazer um jantar, não é isso. Tem todo um desenvolvimento que a gente gastou, que a gente investiu em mentorias, em treinamentos, em formação, né? Eu venho aí com 6 anos de medicina, 3 anos de especialização em anestesia, uma faculdade de direito, uma especialização em direito. Olha a bagagem enorme que você tem. Então, assim, os nossos membros, eles são pessoas que vêm com essa história de vida que você tem, com essa bagagem que você tem. É um encontro extraordinário quando a gente reúne essas pessoas todas aqui. E para nós é uma honra ter alguém como você conosco, porque é muito grandioso isso. Muito grandioso isso. Mas tenha certeza que nada é o acaso. É o Pai que faz as conexões. Sim. E que eu vejo na confraria. Passei por muitos grupos de network, mas o que eu vejo na confraria é a essência do amor que une o portal Confraria Brasil com todas as suas dimensões e as que ainda virão, que a gente não sabe. Isso, mas virão, não há a menor dúvida. E quando foi 2020, pandemia, todo mundo falando do bichinho, todo mundo amordaçado, medo, todo mundo vendo coisa. Eu acordei um dia e falei assim, para tudo que eu quero descer. Tá? E foi março ainda de 2020, não era abril ainda, eu acordei de manhã e falei, é preciso falar do princípio, do alicerce. A saúde não depende do setor público, a saúde não depende de organizações, a saúde depende da minha mentalidade, das minhas emoções, dos meus atos e dos meus resultados. Eu não tenho como ter como resultado saúde se eu não tiver esse ciclo de equilíbrio. Ah, quem que falou sobre isso? A gente pode dar vários nomes. Um deles é Tim Havek, com seu livro maravilhoso. Mas Tim Havek copiou, sabe de onde? Da Bíblia. Sim. Tá lá nas Escrituras. Sim. São palavras de Deus. É a mudança de mentalidade que implica em resultados diferentes. Bom, e aí eu acordei falando sobre o quê? Tem que falar sobre os 5 níveis de higiene. Higiene pessoal, higiene ambiental, higiene emocional, mental e espiritual. Confesso que eu achei isso esquisito. Não falei higiene emocional, higiene espiritual. Achei esquisito. Aí liguei até para um amigo meu, um comunicador maravilhoso, Duda Stern. Duda, sonhei com isso, o que você acha? E ele me falou o quê? Aquilo que eu tinha achado também. Esquisito. Aí eu falei, tá bom, vou ver o que eu faço com essa esquisitice. Vamos combinar que eu sempre fui esquisita mesmo, né? Isso aí também não é novidade. E passado uns 2, 3 dias, eu falei assim, é exatamente sobre isso que eu vou falar. E de junho de 2020 a setembro de 2020, eu fiz mais de 100 videoconferências para diretores de escola, professores, pais, falando sobre a importância de escolas abertas. E quando a gente ia, porque eu fui várias vezes, viu, gente, para a LERJ, para Praia de Copacabana com megafone, com os diretores de escola falando de escolas abertas, e eu pegava o megafone e falava assim, é óbvio que a importância de escolas abertas pelo negócio que existe, porque se quebrar todas as escolas do Brasil, como que vai ser? E quebraram muitas, muitas.
Escolas do Rio de Janeiro, que talvez vocês não saibam, com mais de 100 anos de existência, fecharam com a pandemia. E eu assistia tudo isso. Tá? Mas é pela saúde mental das nossas crianças. Porque o desastre será grandioso. E está sendo. Muito, muito. Os Existe consultórios de aumento. psiquiatria, É. os consultórios de psicologia estão lotados de adolescentes ainda com resquícios do pós-pandemia. Existe a doença em crescimento, existe, mas a doença é por falta de base. É por falta desses 5 níveis de higiene e, sobretudo, por falta da higiene pessoal. E deixa eu te perguntar, Cláudia, onde é que as pessoas que estão nos assistindo conseguem acessar essa coleção? loja.grupocrescersaude.com. Aí encontra tudo. E a gente não vai botar isso para vender lá no portal da confraria, não? Para essas Agora. pessoas todas terem acesso? Agora. Perfeito. As pessoas têm que ter acesso a isso. Tá? Agora, esse livro aqui, tanto na versão física, quanto e-book, quanto no Kindle, tá na Amazon.com, Americanas.com, Submarino. Mas olha, gente, vai lá na loja.grupocrescersaude.com que você encontra muito mais rápido e tem a oportunidade de ver, porque isso aqui, gente, é uma partezinha, tá? E para você que tá aí do lado de fora, que eu acho que elas já sabem dessa história toda, viu? Porque aqui atrás dos bastidores corre muita coisa. Mas é por aqui que a gente começa? É por aqui que a gente Au. começa. Então vamos lá. Isso aqui é o resultado dos meus 42 anos de experiência profissional. E como que isso nasceu? 2021, dia 23 de dezembro, eu estava fazendo uma bela terapia de argila numa clínica maravilhosa que eu ganhei de presente de aniversário da minha cunhada. Ela é linda, maravilhosa. Aliás, ela tá em várias páginas aqui. Ninguém tem uma cunhada como a minha. Daniela Tomichi Pessoa. Bom, e aí, meus anjinhos buzinaram. Escreve um livro. Escreve um livro sobre os 5 níveis de higiene. Eu me empolguei, porque eu sempre soube que um dia eu ia escrever um livro. Escreve o livro para lançar em março. Eu falei, agora não, né? Aí é Eu falava demais. besteira, mas é o que vem. E será que Aí, mês? sacanagem comigo. Como que no dia 23 de dezembro alguém vai escrever um livro que nunca escreveu para lançar em março do ano seguinte? Eu falei, não, povo, peraí, dá um tempinho aí. Voltou pra argila. Escreve o livro, você fala sobre isso todos os dias. Tá bom, né? Se o povo lá de cima tá confiando, se Deus manda, a gente obedece. E aí, naquele dia, 23 de dezembro de 2021, eu comecei a escrever esse livro. Tentei e comecei a escrever. Na primeira semana de janeiro, e vamos combinar Natal, Ano Novo, família, né? Netos. Primeira semana de janeiro eu tive a Ômicron. Era a segunda fase grande da Covid. Ok, Léa não está encontrando CRE, para um pouquinho e descansa. Porque o grande problema é a gente querer fazer aquilo que o nosso corpo nos diz. Para, obedece. A doença é sempre um presente. Toda doença é um processo de sofrimento da alma. Já ouviu isso, doutora Já. Renata? Já. Sabe de onde que Já. vem essas palavras? Século XIX, Samuel Hahnemann. Sim. Essa foi a primeira esquisitice grande que eu ouvi. Porque quando eu fiz, lembra que eu falei homeopatia? Eu tinha 5 anos de formado, achava que sabia muita coisa. Quando eu vi essa frase, fazendo especialização em homeopatia, eu falei, como assim? Que acidente, processo de sofrimento da alma. Então cai um avião aqui na minha cabeça, o problema é a minha alma. Que minha alma nada. Mas aquilo me despertou de tal maneira que eu escrevi em tudo quanto é lugar. Não existia celular, né? Aí botei no espelho do banheiro, no painel do carro, no meu consultório, até entender a profundidade disso. E essa frase guiou os meus passos no meu aprendizado com cada paciente. Porque é exatamente isso. Não precisa mais repetir que a única técnica terapêutica capaz de curar todas as doenças é o
perdão. E a única técnica terapêutica capaz de prevenir doenças e acidentes é a gratidão. Então, quando eu entendi isso, a minha vida como médica se transformou. E aí parei. E no dia 21 de janeiro, isso é com 3 semanas, né? Para uma semana no dia 23, eu concluí essas 150 páginas. As pessoas acham que elas pensam. Eu tenho convicção que os pensamentos estão no cosmos e encontro os pensadores aqui na Terra, que somos nós. E foi assim que eu escrevi. E quando eu terminei, eu falei assim, e agora? Você sabe que cada vez mais eu tenho ouvido colegas nossos médicos com relatos similares, Com certeza. principalmente cirurgiões, e não operam sozinhos. A gente sente a mão de Deus ali. Ainda te conto uma coisa. Em 1990, eu comecei a minha trajetória, porque eu fiz homeopatia, aí o meu médico homeopata, ou ele vai transitar no universo cósmico, ou ele põe o pé aqui na Terra, que foi o que eu fiz, e vai entender o universo cósmico e entender a pessoa na sua natureza. Mas eu não sei fazer mais ou menos. Aí eu comecei a estudar terapias holísticas. Fui fazer a Unipaz, que é a Universidade Internacional da Paz, com o grande Pierre Vaio, Roberto Crema. E eu tive a honra, Pierre não está mais entre nós, mas de fazer muitos finais de semana, inclusive assim, no meio do mato, dançando, fazendo dança circular na fogueira, entendeu? Com um monte. Só tinha psicólogo, eu e um médico. E hoje. Sempre na vanguarda, né, Cláudia? Sempre. A gente vai para qualquer curso onde tem terapias e tá assim de médico. E eu vi os nossos colegas se aproximarem. Isso é fantástico. É a evolução. O homem cresceu tanto na ciência que ficou achando que sabia muita coisa. Embora Sócrates já tinha dito lá atrás, 400 anos antes de Cristo. Mas a gente vai aprendendo que o conhecimento não é nosso, que nós somos os pensadores. E por isso que a ciência vai e volta. Sim. Vai e volta. Aumenta algumas coisas da tecnologia, mas a base é a mesma. A base é a mesma. A base é a mesma. E foi essa base, mesma base, que você levou para os outros livros? Em todos os livros. Porque aí, quando eu escrevi esse livro, 2022, né? Primeira editora que pegou o livro e falou assim... Peraí. 2022. E você pergunta quanto tempo? 3 anos. Sim. E se eu te disser que foi menos? Vamos combinar que isso aqui, a escrita, foi em 3 semanas, né? Ele ia para a Bienal 2022. Mas não foi. Por quê? Porque as pessoas estão habituadas a esperar do contexto. E aí, quando a editora foi para a 2ª revisão, queriam que eu mudasse os conceitos. Acha que dá? Não tem como. Não, não dá. E aí eu falei, não. É isso mesmo que eu estou escrevendo. Se for para falar que a saúde depende do lado de fora, seja o lado de fora que for, o Perde remédio... a essência do livro. Hã? Perde a essência do livro. Porque toda a história a saúde está em suas mãos. Eu sou o único responsável pela minha vida. É isso que em todas as frases, em todas as linhas está escrito. E aí, lá em 2022, vamos combinar que também não ficou por aqui, eu já tinha fomentado um grupo maravilhoso de autores, e a gente já estava indo para a Bienal com outro livro, sendo que 11 autores juntos, junto com Joana Darquilage, uma pedagoga extraordinária. Eu conheci. Conhece? Então, Joana falou assim, Cláudia, vamos escrever o seu livro para todo o ensino básico. Vamos escrever com as diversas linguagens. Então, isso que está aqui é uma tradução para o ensino básico desse livro? Do primeiro pilar. Então ainda vem mais 4 coleções aí. Vem sim. Nossa, então a gente vai aí, ter a muito saúde papo ainda. encantada fala dos 6 pilares da higiene pessoal.
fala da respiração. Dá uma folheada aí pro povo ver. Com música. E Joana d'Arc Lage escreveu naquela manhã 4 músicas. Ela é Que incrível. ela é extraordinária. Higiene pessoal, são músicas voltadas para as crianças. Tem QR Code aqui, ó, em cada um dos livros, com um vídeo maravilhoso. Nossa. É E incrível. aí você pode apontar para a sua tela. Deixa eu botar aqui, só umzinho. Você pode apontar para a tela do seu celular, para o QR Code, e vai ver um vídeo. Será que o povo vê aqui? Não sei. Mas então basta adquirir os livros. É a Saúde Encantada falando sobre a respiração, a alimentação, é o livro Cheirinho Bom. A água, a humanidade está desidratada e Sim. por isso, tal qual uma árvore seca, quebra diante de cada ventinho. Mas fala do sol também, sol é muito bom. Fala isso aqui, ó, para quem tem crianças com suspeita de TDAH, de autismo, é o boneco engessado, atividade física. Para o desenvolvimento cognitivo das crianças é preciso movimento. E o descanso. Foi a falta do descanso que me levou a uma história que poderia não me permitir estar aqui. Então, esses são os 6 pilares da higiene pessoal: respiração, alimentação, água, sol, atividade física e descanso. E aí vem a saúde cantada, para o Fundamental 1. Um livro colorido, maravilhoso, com origami, porque a Joana é origamista, tá? Uma experiência fantástica no Japão. Inclusive, gente, quando eu comprei esses livros, a gente ganha um marcador de texto em forma de origami, feito por origami. É uma coisa assim, é um mimo. E feito por ela, é claro. E depois da higiene, da saúde encantada e a saúde cantada, vem o livro de educadores dos primeiros anos, para que pais, professores, responsáveis possam trabalhar esse conteúdo que é básico, que eu não inventei nada, são os princípios para as crianças nessa idade, não para por aí. Vem a saúde pensada, com linguagem, com exercícios, com atividades adequada para as crianças do Fundamental 2, isso é de 11 a 14 anos. A saúde aplicada para o ensino médio. Falando sobre o quê? Os 6 pilares da higiene pessoal. E o livro Educadores de Jovens, onde a gente ajuda pais, responsáveis, professores a trabalhar com os jovens esse conteúdo. Nos livros de educadores, sobretudo, a gente leva junto as doenças e acidentes comuns da infância e adolescência. E esses acidentes e doenças vão se dividir nos próximos módulos, que serão a higiene ambiental, a higiene emocional, Teremos mental, muitos espiritual. encontros, então, pela frente, né? Sim. Aldinha, meu amor, prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada. A gente aqui sempre agradece 2 coisas. A Ruth fala sempre no servir, porque network, seja realmente para fins de trabalho ou para fins de comunhão, né, de ajuda ao próximo, da gente estar junto, da gente se conectar, ele é um ato de servidão. E a gente agradece também muito pelo tempo, porque não tem nada mais precioso que alguém possa nos dedicar do que o seu tempo. E você é uma médica tão atarefada, com, nossa, uma história incrível, dedicar tanto do seu tempo para estar aqui com a gente, para levar essa mensagem para todo mundo que está nos assistindo, só tenho gratidão. Muito obrigada pela tua E presença. como eu sempre digo, é um prazer e uma honra servir ao seu lado. Muito obrigada. Gente, esse foi mais um episódio incrível com a doutora Cláudia. Eu já vou deixar aqui, vai aparecer aqui embaixo, em algum lugar da tela, como você faz para se comunicar com ela. No nosso portal você vai conseguir adquirir os livros também no site da doutora Cláudia. E não esqueça de curtir, compartilhar esse conteúdo e principalmente ativar o sininho, nos seguir, claro. Ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo que a confraria produzir, porque aqui a gente tem muita coisa para ensinar. E os nossos membros são do porte de doutora Cláudia. Exatamente. Então, perde episódio não. Não perde mesmo, porque é rico demais. É de dinheiro? Não, é rico de possibilidades.
Por que tudo isso? Porque para mim a arte da medicina está em inspirar as pessoas a responsabilidade de prevenção de doenças, acidentes e valorização da vida com gratidão. É isso. Obrigada. Nosso propósito sendo cumprido. Pessoas, network e negócios. Até o próximo episódio. Até. Obrigado. Conte com a gente.